do livro Convites da Vida, tem como título Convite à Resignação. Enquanto debandam das lides enobrecedoras trabalhadores que te pareciam exemplo de estoicismo, sentes o coração dilacerar-se e tens a impressão de que não suportarás os rudes embates que se sucedem contínuos. À medida que o entusiasmo diminui e a realidade das tarefas apresenta as legítimas dimensões do empreendimento espiritual, consignas a presença do desânimo. Afinal, refletes, estão escassos líderes autênticos aos teus olhos, enquanto a confusão aumenta e a face do ceticismo gargalha vitoriosa. Tudo te parece sombrio, com perspectivas ainda mais tristes. Não descoroçoes, porém. Não tomes como modelo para a meditação os exemplos dos maus exemplos. Malgrado as dificuldades aparentes, a vitória do bem e do amor é óbvia, não dando margem à controvérsia. Ocorre que, apesar de conheceres a doutrina das vidas sucessivas, por hábito deficiente de educação religiosa negativa, refletes como se o túmulo significasse o fim ou se a reencarnação não fosse realidade inconteste. Coordena melhor a atividade mental, reconsiderando os problemas traçados interiormente. Encetada a jornada do bem, haja o que haja, insiste e persevera. Não desfaleças na fé. Resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Se estiveres sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustos, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem, em regime de cobrança para melhor estabilidade do teu amanhã. Submete-te, portanto, paciente, resignadamente, às situações atuais e, insistindo nos bons propósitos, constituirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Joana de Ângeles, do livro Convite da Vida. Então, sobre o envolvimento desta página tão linda, nos convidando a coragem, a resignação, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, em agradecimento, Senhor, pela bênção da oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais um estudo na busca do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, dos ensinamentos da doutrina espírita, desses espíritos bondosos, para a edificação da nossa alma. Abençoe os nossos companheiros, o nosso Hélio, que conduzirá o nosso raciocínio no estudo da noite de hoje, a nossa Fátima, que nos falará no momento do passe. Abençoe todo o trabalho da nossa casa, o trabalho da cura, o trabalho da evangelização, onde estão as nossas crianças. Abençoe a todos nós, Senhor, nos ajudando na compreensão do estudo, na atenção, para que possamos realmente sairmos daqui mais fortalecidos e preparados para a vida. Fica conosco, que em Teu nome, em nome desses bondosos amigos espirituais, nós damos assim por iniciado a nossa reunião do estudo da noite de hoje. Então, nosso Evangelho, como já falei, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, encerrando esse capítulo, proveito dos sofrimentos para outros. O item 31. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos, podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas?
Responde o irmão São Luís. Sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Passamos agora a palavra ao nosso irmão, que Deus o abençoe. Boa noite a todos. É com muita alegria em nossos corações que todos nós, com certeza, estamos podendo dizer presentes, né? Nessa noite aqui no Leão Denis. Desde que entramos aqui hoje, desde que passamos pelaquela porta de entrada ali, sentimos já as vibrações amorosas desses amigos espirituais que nos ajudam, orientam, sustentam, a eles mesmos que nos intuíram a vir ao centro hoje, a não faltar. Está chovendo um pouquinho, né? Está frio, dá aquela vontadezinha de ficar em casa, vendo televisão, mas o Espírito Protetor não vai lá, você tem que ir, você precisa ir, você tem um compromisso, você precisa estudar, nós precisamos estudar a doutrina espírita. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos terminando o capítulo 5, um dos capítulos maiores, né, do Evangelho, maiores em número de páginas mesmos, e um dos mais importantes do Evangelho. Todos os capítulos são importantes, mas esse eu reputo como um dos mais importantes porque mexe muito com o nosso sentimento, mexe muito com todos nós. Toda vez que eu leio esse capítulo, toda vez que eu leio esse título, Bem-aventurados os aflitos, eu me lembro de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, esse grande espírita que viveu em Sacramento, em Minas Gerais, ele, jovenzinho ainda, ele recebeu de um padre amigo a Bíblia para ler. E ele, ávido para o conhecimento doutrinário, porque ele era, naquela época, católico, fervoroso, frequentava a igreja, ele começou a ler a Bíblia e não entendeu esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. E voltou ao padre que emprestou, né, porque naquele tempo, em hipótese alguma, ele poderia ter tido a Bíblia na mão. Ele perguntou ao padre, dizendo que tudo tinha entendido na Bíblia e não entendia o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Como alguém vai se sentir feliz por sofrer? Como alguém vai se sentir feliz por estar passando por uma situação muito difícil? Não vamos esquecer nunca que naquele momento ele seguia a doutrina católica, em que existia a morte, era o fim. Quando você morria, você ia para o céu, ou ia para o inferno, ou ia para o purgatório. Então ele não conseguia entender, ele voltou ao padre, e o padre disse para ele que aquilo eram mistérios de Deus. Mas a doutrina, os espíritos estão sempre nos ajudando. Sempre que o senhor Mariano, o tio dele, irmão da mãe dele, Dona Meca,
ia a Sacramento, ele se hospedava, o tio Mariano se hospedava na casa de Eurípides. E ele também, sabendo já que o tio Mariano era, vamos assim dizer, lidava com os espíritos, porque ele já era espírita, e Eurípides, sabendo do movimento que estava acontecendo em Santa Maria, uma cidade bem perto de Sacramento, ele pergunta então ao tio Mariano, faz essa pergunta, pedindo ao tio Mariano que explicasse para ele como alguém pode se sentir feliz por estar sofrendo. Bem-aventurados os aflitos. Tio Mariano, então, começa a conversar com ele e retira da bolsa um livro de Leon Denis, denominado Depois da Morte, um livro que recentemente tinha sido lançado, e diz para Eurípides, tudo aquilo que você está querendo saber tem nesse livro aí. Eurípides pega o livro, lê o livro naquela noite, ele não dorme. O tio Mariano, quando acorda, Eurípides diz, esse livro é um monumento. É a explicação de Denis, o livro Depois da Morte, que temos aqui na nossa livraria. Fazemos cursos, tem um curso anual do livro, das obras de Leon Denis, e uma das obras que estudamos é o livro Depois da Morte. Tem na reunião das 17, tem na reunião das 19h30. Foi o livro que iniciou Eurípides Bassanufo como espírita, explicando, dando uma explicação lógica que o Espiritismo nos dá de como alguém pode se sentir feliz por estar sofrendo. Se a gente voltar um pouquinho no próprio Evangelho, no item 3 do Evangelho, que tem como título Justiça das Aflições, aqui Kardec começa a nos orientar, falando para nós da bondade de Deus. Quando nós entramos na casa, na grande maioria das vezes, ao entrarmos na casa espírita pela primeira vez, a gente vem em busca, muitas vezes, em busca da cura do nosso mal físico, ou de um mal físico, uma doença, de um parente nosso, de um ente querido. Então, várias são os motivos que nos levam a vir à casa espírita. Outras pessoas entram na casa espírita pela primeira vez com o intuito de aprender, ouviram dizer, começaram a entender alguma coisa de doutrina espírita, querem estudar, querem se aprimorar, entender o que é realmente a doutrina espírita, então vem para o centro espírita para estudar. Outros, como nós mesmos, muitos de nós, estamos dentro da casa espírita desde pequenininho, desde o nosso pai, a nossa mãe, um tio nosso, nos traz para a casa espírita, e a importância que há da evangelização infantil, daí sempre toda reunião pública, antes de começarmos a nossa reunião pública, o dirigente da mesa fala da evangelização infantil, da importância, e nós precisamos colocar isso na nossa cabecinha, nós que somos pais, mães, responsáveis, da importância de trazermos os nossos filhos, aqueles espíritos que estão sob nossa responsabilidade para a evangelização infantil. Então, na grande maioria das vezes, nós entramos na casa espírita sem entender Deus. Muitos de nós entramos na casa espírita, para a doutrina espírita, até tementes a Deus, temendo Deus. A impressão que se tem, e as pessoas falam isso claramente, Deus está me castigando. Por que eu estou sofrendo
esse problema, por que que minha mulher, meu marido, meu filho, meu ente querido está passando por isso, então eu estou sendo castigado. Deus está me castigando, eu devo ter feito alguma coisa, mas eu não me lembro de nada. E não poderia, e se você não tiver a noção precisa, se a gente não colocar na nossa cabeça que nós somos realmente espíritos imortais, que tivemos encarnações anteriores e vamos ter encarnações posteriores, que hoje eu me chamo Hélio, eu me chamo Olga, eu me chamo José, Maria, mas no passado eu não sei qual foi o meu nome, e não sei qual será o meu nome no futuro, mas eu tenho que ter essa certeza absoluta de que eu sou um espírito imortal e que já vivi anteriormente, já cometi erros, já cometi acertos, mas eu, espírito, que hoje me chamo Hélio, já vivi no passado. E já cometi, repito, erros, acertos, já casei, já tive filhos, já tive uma série de vidas anteriores e cometi, repito, erros, acertos. E daí eu hoje estou precisando corrigir ou aprimorar aquilo que eu fiz de errado ou aprimorar aquilo que eu fiz de certo nas minhas encarnações anteriores. Então, quando eu chego na casa espírita, essa noção de imortalidade da alma é importantíssima. E no livro Depois da Morte, de Denis faz de uma didática impressionante. Ele nos leva o raciocínio lentamente para a gente mostrando para nós que realmente somos espíritos e que tivemos vidas anteriores. Então, ao entrar na casa espírita, um dos grandes falta de conhecimento é essa. Somos espíritos imortais. Outra grande dificuldade que nós temos é nós concebermos, entendermos que Deus é bom, é misericordioso e é justo. Essa é uma dificuldade que vamos assim dizer, que todos, ou grande maioria de nós, temos. Às vezes, temos o conhecimento. Eu sei que Deus é bom, é misericordioso e é justo. Mas, quando chega a dificuldade, eu titubeio. Muitos de nós titubeamos realmente. Será que... Por que eu estou passando por isso? E o Evangelho Kardec, muito feliz, sempre feliz, nas suas explicações, nas suas explanações, Kardec fala para nós aqui no item 3, eu vou ler só um pedacinho, e diz assim: entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Olha bem, Deus não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Aí ele complementa: se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Aí uma afirmativa importantíssima. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos, todos nós amadurecidos já, para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então,
é através da doutrina espírita, da necessidade que temos, que nós vamos aos pouquinhos entendendo que Deus é bom, é misericordioso e justo e não castiga ninguém. Deus não nos castiga. Deus é Pai, bondoso, justo. E um Pai bom, bondoso e justo, e como todos nós somos filhos de Deus, esse Pai bom, misericordioso e justo, o que Ele quer? Que nós, filhos de Deus, vamos progredindo, corrigindo os erros do passado e aprimorando, aperfeiçoando os nossos acertos. Nós estamos aqui, todos nós que aqui estamos, já cometemos muitos erros, uns mais, outros menos, mas também, da mesma maneira, cometemos acertos. Temos coisas boas a desenvolver, a aprimorar mais. Então, esse conceito, esse conhecimento de que Deus é bom, misericordioso e justo, e tudo que nos acontece tem uma razão de ser, aconteceu outro dia conosco aqui, no atendimento fraterno, até contamos isso já. No atendimento fraterno, eu posso contar porque a pessoa não vai se sentir identificada, porque isso é uma generalidade. Ela veio conversar conosco, dizendo que Deus estava castigando ela. Aí nós perguntamos, por que Deus está te castigando? Porque eu não consigo arranjar emprego. Por mais que eu me esforce, eu não consigo arranjar emprego. Toda vez eu vou fazer a prova, ou acontece alguma coisa, eu não passo, chega ao ponto até no dia que eu vou fazer a prova, acontece alguma coisa e eu não consigo fazer a prova. Não vou, falto. E todos nós sabemos que no atendimento fraterno é um atendimento mediúnico, vamos assim dizer. Na hora eu fiquei olhando para ela, ficamos olhando para ela, e perguntei, aí veio a intuição, nada é por acaso, eu já tinha lido um pouquinho antes, na hora que você faz a prece, de manhã cedo, caiu esse item, caiu entre aspas, né? Eu abri o Evangelho e caiu justamente essa parte do Bem-aventurado dos aflitos, no item 3, e eu disse para ela assim, vamos pegar aqui o Evangelho. Eu peguei o Evangelho e li esse pedacinho. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Nós perguntamos, você acredita em Deus? Sim. Acredita que Deus é bom, é misericordioso e justo? Sim. Então, você acha que Ele está te castigando? Ela para. Então ele está fazendo com que você não consiga esse emprego de propósito, porque ele quer hoje, hoje eu estou com vontade de brincar com fulana, eu não vou deixar ela nessa encarnação, ou durante muito tempo eu não vou fazer com que ela não consiga nenhum emprego, vou fazer ela sofrer. Ela parou, pensou, realmente. Então, se está acontecendo isso contigo, eu ainda falei para ela assim, não sei, o que foi? Mas você acredita na reencarnação? Acredito. Então alguma coisa você fez no passado, talvez, né, isso não é uma afirmativa, que você não valorizava o emprego, não valorizava as oportunidades que você tem, ou até mesmo nessa encarnação, nesse momento, você diz que está se preparando convenientemente para a prova e muitas vezes você pode não estar se preparando para as provas. Ela ficou parada, me olhando, nos agradeceu, conversamos mais por outras coisas. Então esse exemplo que eu estou dando, um exemplo relativamente, não vou dizer bobo, mas não tão grave, nós podemos transportar para as nossas doenças, para os nossos padecimentos. Doenças nossas no nosso corpo físico, doenças, sofrimentos para
os nossos entes, sofrimento para os nossos entes queridos. Então, vamos pensar. Deus não castiga ninguém. Se eu estou passando por essa dificuldade, e essa dificuldade não foi nada em decorrência, que eu não me lembro de ter feito nada para estar passando por isso nessa encarnação, então tem que ter uma causa em encarnação anterior. E se Deus é bom, aí é aquela repetição. Se Deus é bom, é misericordioso e é justo, justa há de ser esse padecimento. Então, Joana de Ângeles, na página de hoje, ela nos faz, o título é Convite à Resignação. E ela aqui nos dá uma série de informações nos estimulando o tempo todo, para que a gente não titubeie, né? não fiquemos preocupados ou desesperados por estarmos passando pela doença que estamos passando. Claro que ninguém vai ficar feliz, porque eu fui ao médico, estava sentindo aqui uma dor na barriga, no abdômen aqui do lado direito, aí fui ao médico, o médico mandou fazer o exame, eu descobri que eu estou com câncer de bexiga, de vesícula. Opa, que bom, estou com câncer de vesícula. Ninguém vai fazer uma coisa dessa, esse é um masoquismo, mas o problema todo é achar que é o fim. Mesma coisa, qualquer carocinho, né? Qualquer carocinho que a gente sente no corpo, a gente já pensa sempre que é o pior. Deus está me castigando. Deus está fazendo com que eu sofra. Por que eu estou passando por isso? E muitas vezes nós mesmos, né, com o conhecimento que já temos da doutrina espírita, conhecimento, mas não introspecção, não colocando totalmente em prática esse conhecimento, sabendo do planejamento reencarnatório, e diz assim, mas eu devia estar louco, então, né? Eu como devia estar louco para escolher essa prova, devia estar louco para escolher esse padecimento, essa dificuldade. E mostra para nós que nós realmente ainda, embora com o conhecimento da doutrina espírita, não assimilamos, não colocamos dentro esse conhecimento e não nos compenetramos realmente que Deus é bom, é misericordioso e justo. Então, vindo aqui para a página de Joana de Ângeles, lá no iniciozinho ela diz assim, não tomes como modelos para meditação os exemplos dos maus exemplos. E realmente isso acontece. Você vendo uma pessoa passando por uma dificuldade, desesperada, se você bobear, aquilo contamina e você se deixa também levar por esse desespero. Aí ela diz assim, malgrado as dificuldades aparentes, a vitória do bem e do amor é óbvia, não dando margem à controvérsia. E depois, nesse próximo parágrafo, que é muito importante, ela diz assim, ocorre que, apesar de conheceres a doutrina das vidas sucessivas, ou seja, da reencarnação, por hábito deficiente de educação religiosa negativa, refletes como se o túmulo significasse o fim, ou se a reencarnação não fosse realidade inconteste. Então nós somos espíritas nessa encarnação, estamos conhecendo, muitos de nós estamos conhecendo a doutrina espírita, a doutrina reencarnacionista nessa encarnação, talvez 2 encarnações, mas a grande maioria de nós, já que vivemos no passado, já que tivemos muitas vidas anteriores, qual era a religião oficial? Aquela religião que morreu, acabou. Morreu, não resta mais nada, ou você vai para o inferno,
ou vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Então, aquele nosso conceito. Daí, Eurípides não conseguia entender realmente, bem-aventurados os aflitos. Como é que eu vou ficar feliz por estar sofrendo se eu só tenho essa vida? Nasci, vou morrer. Como é que eu vou ficar feliz por estar sofrendo? Se você não entender, se você não compreender que nós somos espíritos imortais, isso vai sempre ter a dúvida na tua cabeça. E depois diz ela assim, coordena melhor a atividade mental, ou seja, pensa mais um pouco, reconsiderando os problemas traçados interiormente. Encetada a jornada do bem, haja o que haja o que houver, insiste e persevera, não desfaleças na fé. A gente nunca pode esquecer que nós, espíritos medianos, os espíritos nos dizem isso, que antes de nós encarnarmos, então lá, estou no plano espiritual, não sei o que eu fiz, agora no plano espiritual eu sei que o que eu tenho que, vamos assim dizer, tem uma série de problemas a resolver, uma série de dívidas a pagar, vamos assim dizer, e também tem uma série de coisas para melhorar a minha performance. E vou ter junto a mim, tenho junto a mim, cada um de nós tem junto a nós o nosso espírito protetor, que nos ajuda, ampara o tempo todo e que nos ajuda no nosso planejamento reencarnatório. Está lá aqui, bonitinho. Hélio, você tem essa e essa dificuldade. Aí você olha assim, bom, acho que posso fazer essa e mais essa. Aí ele diz assim, não, espera aí, que você não está com essa bola toda não. Vamos fazer só essas aqui, essas dificuldades. Por quê? Porque poderemos falhar. E uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é, Deus não coloca fardos em nossos ombros mais pesados do que nós poderíamos aguentar, mais pesados do que nós poderíamos suportar. Existe um trabalho aqui na casa, muito importante, é o trabalho de passes às gestantes. As gestantes, durante o período em que elas estão produzindo, né, o bebê está se formando, eles recebem o passe, a mãe recebe o passe, o pai recebe o passe e principalmente ao passe dirigido àquele espírito que está ali, que vai nascer, que vai ser filho daquele casal. E por orientação do plano espiritual, nós, médiuns, conversamos com aquele espírito, incentivando, parabenizando a eles por ter aceito a oportunidade que Deus está concedendo a ele da reencarnação, incentivamos a ele ficar alegre e dizemos para eles assim, você tem a seu lado seu pai, sua mãe, esses espíritos protetores, vamos assim dizer, de um primeiro momento que vão te ajudar, te amparar, te conduzir. Você tem a seu lado o seu espírito protetor que te ajudará durante toda a tua existência. E todos nós temos ao nosso lado Jesus, o nosso médico maior, o nosso amigo maior. Então, esses ensinamentos, essas orientações, passamos para esses espíritos que estão reencarnando. Então, nós todos que aqui estamos, já estivemos na barriga da nossa mãe. Nós não lembramos, né? Mas já estivemos na barriga da nossa mãe, espíritos que somos,
se não recebemos o passe durante a nossa formação, mas com certeza intuitivamente o nosso amigo espiritual conversou conosco, nos incentivou, nos mostrou o que tínhamos que fazer e nos deu todo o amparo necessário. Então existe um planejamento reencarnatório, existe que o católico chama de espírito protetor. E nós espíritas, com o conhecimento da doutrina espírita, chamamos de o espírito protetor, que nos ajuda, nos orienta, sustenta durante toda a nossa encarnação. Mesmo nos momentos mais difíceis. Principalmente, eles vão estar ao nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida, dos nossos padecimentos, qualquer que eles sejam. Doença física, doença psíquica, nós nunca estamos sozinhos. Então, esse capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, é preciso que a gente consiga entender que nós não estamos aqui sofrendo sem uma causa justa. Nós não estamos passando por a situação que nós estamos passando, pela doença que estamos passando, sem ter um objetivo. Embora a gente saiba, como o Evangelho nos diz, no item 4, logo a seguinte, causas atuais das aflições, e Kardec aqui faz uma separação muito interessante das causas atuais das aflições, e depois no item 5 e 6 ele fala das causas anteriores das aflições. E muitos dos nossos padecimentos atuais são em decorrência dos nossos erros, nossos equívocos nessa encarnação. E não em decorrência dos erros das encarnações anteriores. E Kardec aqui enumera algumas desses, vamos assim dizer, erros, desses padecimentos, que muitos de nós que aqui estamos, vamos até nos considerar. É nesse que eu estou enquadrado. Diz assim Kardec, buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são as consequências natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Aí ele começa a dizer assim, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque foram o resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. E aí ele fala um item importantíssimo. Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Muitas vezes a gente encontra pessoas conversando conosco e sabemos de muitas pessoas doentes pelo uso de tóxico, pelo uso excessivo do álcool, pelo uso excessivo do cigarro. Tenho parentes, já desencarnaram, parentes que desencarnaram pelo uso excessivo do cigarro. E o cigarro é
ainda muitas vezes motivo assim de status social. Eu mesmo, na minha juventude, achava uma coisa assim maravilhosa. Era bom, assim, sentia-se importante eu pegar o maço de cigarro no bolso, tirar o cigarro, acender o cigarro, achava que aquilo era o máximo frente às meninas, frente às garotas, jovem que era ainda. Depois, foi uma coisa interessante, entrei para a faculdade e comecei estudando medicina e, infelizmente, infelizmente, você lida, vê vários cadáveres e vi pulmão, você pode comparar pulmão do fumante e pulmão do não fumante. E aquilo me apavorou, parei de fumar por ver o pulmão de um fumante inveterado. Tenho na família pessoas que desencarnaram pelo uso anos e anos e anos do cigarro. Estou doente. Deus está me castigando. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com esse câncer de pulmão? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantas pessoas estão doentes hoje pelo uso excessivo do álcool? Qualquer outra droga, tanto a droga lícita ou da droga ilícita. Então, Kardec aqui nos dá uma orientação e nos dá uma sustentação, mostrando para nós como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, e a doutrina espírita. E é importante que a gente consiga compreender isso. A doutrina espírita nos mostra isso que nós sabemos, mas muitas vezes não colocamos em prática. Deus é bom, Deus é soberanamente bom e justo. Não age por capricho. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e se Deus é bom, é justo, essa causa deve ser justa. Então, aquele exemplo que demos da pessoa que não consegue arranjar um emprego, vamos agora passar para as nossas doenças, nossos padecimentos. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? Eu mesmo tenho que analisar, preciso analisar essa dificuldade. Eu tenho que me compenetrar. Que Deus é bom, misericordioso e justo. Conheço várias professoras, já tem uma aqui do meu lado. E quantas vezes no colégio, quando você fazia uma coisa errada, a professora dizia assim: Joãozinho, você tem que fazer um castigo, entre aspas. Você vai escrever 30 vezes: Deus é bom, é misericordioso e justo. Ela não faria isso. Ela dizia: devo respeitar os mais velhos. Ou, não devo fazer malcriação. Não posso deixar de fazer o trabalho de casa. Você repete aqui, não sei quantas vezes naquele famigerado caderno de caligrafia, vocês lembram dele? Está lá. Tem que repetir aqui. Nós espíritas vamos fazer o quê? Vou pegar um caderno de caligrafia e vou começar a repetir. Deus é bom, é misericordioso e é justo. Deus é bom, é misericordioso e é justo. Para eu ver se eu consigo, pela repetição massificada, começar a entender que realmente Deus é bom, é misericordioso e é justo. E essa é a nossa dificuldade. Porque quando estamos passando por uma dificuldade, você diz: eu devia estar louco quando eu aceitei essa prova. Eu não me lembro disso. É o esquecimento do passado. É a dificuldade que estamos passando. E nos revoltamos, muitas vezes, diante da dificuldade. E a revolta diante da dificuldade, cada vez erramos mais, cada vez começamos a pagar uma dívida, mas adquirimos outra, por blasfemarmos,
por acharmos que Deus não é bom, por acharmos que Deus é injusto, que nós não merecíamos aquilo. Mas se existe exemplos nesse sentido, existe o exemplo que São Luís está dizendo para nós aqui, nesse capítulo, na pergunta 31, do item 31 do livro do Evangelho. Aí ele diz assim, eu vou ler a pergunta de Kardec novamente. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? E São Luís então nos responde, sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E ele diz, moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências. Lendo esse pedaço, lendo isso em casa, sempre me vem à mente, os mais antigos aqui da casa, vamos se lembrar da Dona Lourdes. Dona Lourdes era uma médium da casa que tinha uma doença séria, muito séria, óssea. E ela sofria muitas dores. Muitas dores. E quantas vezes ela, sentada aqui, dirigindo a reunião, ou mesmo fazendo a palestra, chegava-se para ela, eita, o pessoal chamava ela de tia Lourdes. E aí, tia Lourdes, tudo bem? Ela está tudo bem. Tomei aquele comprimidinho e a dor está passando. Embora a dor fosse alucinante. Ela tomava morfina mesmo. Morfina para poder diminuir a dor. Mas a resignação dela, a alegria dela de estar dentro do centro espírita, estudando a doutrina espírita, toda vez que eu leio isso aqui, moralmente falando, pela fé espírita. Porque ela, muitos outros, compreenderam perfeitamente que se ela estava passando por aquele problema, a causa, se Deus é bom, é misericordioso e justo, tem que ter. A causa é justa. Porque Deus não ia fazer assim, toma, tia Lourdes, vou botar você com câncer ósseo nessa encarnação. Por quê? Não, porque eu quero. Tem que ter uma razão de ser. Tem que ter um objetivo. Tudo na vida, todos os nossos sofrimentos, tem que ter um objetivo na vida. Igual nós fazemos com o nosso filho, que de 3 anos, 4 anos, ele está resfriado, está com tosse, nós temos que sair, e ele birra, e não quer botar casaco. Você vai deixar? Não, tá bem, então você não bota casaco, você não quer? Não, você vai botar o casaco. Por quê? Porque eu quero. Por quê? Porque tem que ser. Por quê? Não compreendemos, mas temos que usar o casaco. Nós agora, muitas vezes, não conseguimos compreender ainda. Por que estamos passando por isso? Mas agora eu já tenho a doutrina espírita, embora eu não saiba o porquê, o que eu fiz em encarnações anteriores para estar necessitando passar por essa situação, embora eu não saiba, mas eu tenho que me compenetrar, botar na minha cabeça. Essa causa tem que ser justa. Isso está acontecendo comigo, tem uma razão de ser. Tem um objetivo, e esse é o grande objetivo. Outras vezes, e eu me lembro também agora, bem recentemente, às vezes, acontece, nós temos um exemplo, não vou citar nomes de jeito nenhum, um casal amigo, um filho desencarnou. Esse rapaz tinha vários objetivos na vida, e ele tinha objetivo até de criar
uma escola, alguma coisa assim parecida com isso. O que esse casal fez? Ele, em homenagem, entre aspas, a esse filho, eles ajudaram materialmente falando uma obra social. Ajudaram, materialmente falando, a uma enormidade, um número grande de crianças. Isso ele fez. Então esse sofrimento, a dor da perda desse filho, fez com que eles começassem então a agir materialmente. E também moralmente. Porque o exemplo que estão dando, é importante. Então, essa ajuda, esse modo de agir que eles estão tendo em relação ao filho que desencarnou, está ajudando materialmente um grande número de pessoas e está ajudando moralmente, espiritualmente, a eles também. E ao próprio espírito, o filho deles, nessa encarnação. Porque tudo que você faz, homenagem, entre aspas, ao filho, repercute, vamos assim dizer, bem naquele espírito que vai dizer, vai vendo, mamãe, papai, esse meu amigo, essa pessoa amiga, está pensando em mim e está agindo de acordo com a bondade de Deus. Então é preciso que nós nos compenetremos exatamente do que nós estamos fazendo aqui. Por que eu estou encarnado? Por que eu estou encarnado? Por que eu tenho esse filho? Por que eu tenho essa profissão? O que eu preciso fazer para me tornar um homem de bem? E o Evangelho nos diz isso, nos mostra isso. Então, o capítulo de hoje, dos bem-aventurados os aflitos, só entenderemos, só compreenderemos, se nós colocarmos na nossa cabeça, medularmos, vamos assim dizer, que nós somos espíritos imortais, que o padecimento, que o sofrimento, todas as minhas dificuldades hoje são em decorrência, na grande maioria das vezes, se não foi uma indisciplina nessa encarnação, foi uma indisciplina, um erro em encarnações anteriores. E aí Joana de Ângeles diz assim: resigna-te hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Esse amanhã pode não ser, na grande maioria das vezes, não é nessa encarnação, é numa encarnação ou encarnações posteriores. E ela diz assim: se estiveres sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustos, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem, em regime de cobrança para melhor estabilidade do teu amanhã. Submete-te, portanto, paciente, resignadamente às situações atuais e insistindo nos bons propósitos, constituirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Não saberemos, não temos ainda a menor noção do que nos acontecerá em encarnações anteriores, até como seremos recebidos. O que os Espíritos nos dizem? Trabalha, faz o bem, trabalha no bem. Numa carta que, no atendimento fraterno, uma pessoa veio nos mostrar, e a pessoa estava fazendo uma série de queixas, reclamações, e o Espírito só disse assim para ela: trabalhe no bem, procure a obra social Antônio de Aquino. Nós estamos aqui no centro. Procure a obra social Antônio de Aquino. Trabalhe no bem. Porque quando você começa a trabalhar no bem, você começa
a se desligar dos seus problemas. O meu problema, a minha doença, é a pior doença do mundo. Aí eu vou lá para a obra social. A obra social, qualquer outro lugar. Estou falando da obra social Antônio de Aquino porque é a nossa obra social. Eu vou lá. E aí eu encontro lá pessoas com doenças mais sérias, mais graves do que a minha. E que estão resignadas, que estão trabalhando no bem e que estão nos dando exemplo, como o São Luís nos diz aqui, o exemplo de fé, exemplo de resignação, exemplo da fé espírita, exemplo da bondade, conseguir entender que Deus é bom, é misericordioso e justo. Então, que nós possamos sair daqui hoje com essa certeza. Embora a gente vai repetir uma porção de vezes, né? Deus é bom, é misericordioso e é justo. Mas muitas vezes, quando nós estivermos passando pela dificuldade, nós ainda vamos titubear. Será que não errou, não? Será que era para o outro essa doença e caiu em mim? Ou será que... Então nós precisamos analisar tudo isso, nunca nos desesperarmos, como o Espírito está dizendo aqui, nunca nos desesperarmos e sabermos sempre, ter uma certeza absoluta, que ao nosso lado tem sempre um bom Espírito, um Espírito protetor, é um bom Espírito que está sempre a nos amparar, ajudar, sustentar. E nunca podemos esquecer, nós que frequentamos aqui o Centro Espírita Leon Denis, que temos os dirigentes espirituais do Centro Espírita, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar, Inácio Bittencourt, e que o nosso tratamento médico, os Espíritos sempre nos dizem, mantenha o tratamento médico, mantenha o acompanhamento médico, mas, além do passe de tratamento espiritual, você precisa vir para a reunião pública, você precisa estudar a doutrina espírita, você precisa trabalhar no bem. Falamos bem, todos nós, domingo passado, no encontro de medicina espiritual, na sessão Atualidades, foi exatamente dito isso. O tratamento espiritual não é só o passe de tratamento espiritual, é o passe no salão, nós vamos receber daqui a pouquinho, é a água fluidificada, é o estudo sistematizado da doutrina espírita e é o trabalho no bem, para que a gente possa mudar a nossa cabecinha, mudar o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Para terminar, mais uma historinha bem curta. Uma senhora veio conversar conosco, tentando que nós pudéssemos decifrar, entre aspas, o que estava escrito na carta. E ela escreveu para o plano espiritual, reclamando, entre aspas, do marido. Não sei por que as mulheres reclamam do marido. Não sei por que isso, mas ela reclamando do marido. E o plano espiritual falou assim, traga-o para as reuniões públicas, porque aqui melhor trabalharemos as suas ideias. Então, quando nós estamos aqui sentados, ouvindo a um orador bom, ouvindo um orador chato, mas estamos aqui dentro do Centro Espírita, o nosso amigo espiritual está dizendo assim para nós, perdoa, desculpa, preste atenção, olha, a caridade, bem-aventurado, mudando o nosso modo de pensar. Aí saímos do centro, realmente, ela falou aquilo comigo, mas talvez ela não tivesse, entrei no centro com uma vontade louca de esganar aquela que ficou lá em casa, que falou comigo. Mas eu saí daqui, tem que perdoar. O Evangelho falou que eu preciso perdoar. O Evangelho falou que eu preciso ser bondoso. O Evangelho falou que eu preciso ser caridoso. Então, vou botar isso em prática. Aí você sai daqui
melhor. Então que possamos sair daqui hoje, o tempo está acabando. Vamos fazer a nossa caligrafia, nosso caderninho de caligrafia em casa, repetição. Devo respeitar os mais velhos? Não. Deus é bom, é misericordioso e justo. Quantas vezes eu vou repetir isso? Não sei. Quantas vezes for necessário. Até eu, como se diz medicamente falando, medular isso. Está tão dentro de mim que eu não tenho nenhuma dúvida que isso é real. E se eu estou sofrendo, se eu estou passando por uma situação difícil, justa há de ser essa dificuldade, porque Deus é bom, é misericordioso e justo. Uma boa noite a todos, que possamos aproveitar a oportunidade da encarnação e de estarmos dentro do Centro Espírita Leon Denis, estudando a doutrina espírita. Muita paz a todos. Então, nós agradecemos ao nosso irmão, né, por essas palavras, por esse ensinamento, de uma forma tão carinhosa. Vamos levar para casa um material muito bom para nós, para meditarmos. Agora vem o momento do nosso passe, e vamos ler o livro Fonte Viva, com a lição 30, que tem como título Educa. E numa anotação de... Então, deixa eu congratular aí o nosso irmão, que Deus o abençoe, né? Educa, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Palavras de Paulo, anotado aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E Emmanuel nos diz: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então agora nós vamos aguardar os nossos irmãos médiuns para o trabalho do passe. Vamos manter essa calma, esse clima, né, que o estudo nos proporcionou, essa vibração amorosa. Não vamos nos perder nessa movimentação. Vamos pensar nos benfeitores espirituais que já de nós se aproximam. Pensar no que podemos levar de vibração, de pensamento, aos que necessitam, aos que se encontram em seus lares, em nossos lares, nos hospitais, ao nosso país, vibrações de amor, de paz, atuando, ajudando,
para que todo o trabalho realmente nos beneficie e nos ajude. Vamos então aguardar só um minutinho para fazer a nossa prece. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, em busca de sintonia com esses benfeitores espirituais, para que intensifique essas vibrações, esses fluidos em nosso benefício, nos ajudando, pacificando a nossa mente, nos curando se merecermos, nos fortalecendo. Que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um de nós, sobre os que estão em nossos pensamentos, nos trazendo a paz e a harmonia nesse momento do passe. Que damos assim teu nome por iniciado. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco agora, nesse momento sublime, esse momento do passe, em que renovamos as nossas energias, assim como renovamos os nossos pensamentos durante toda a palestra. Deus é sabedoria suprema, e a sabedoria implica no conhecimento das coisas materiais e espirituais. Paulo de Tarso nos diz que somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, ou seja, há em nós a essência divina e, portanto, a capacidade e a necessidade de nos aprimorarmos a cada dia, porque também Jesus nos disse: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Se Jesus se colocou com a premissa do trabalho contínuo, sendo Filho amado de Deus, nosso irmão maior, nós também necessitamos trabalhar e trabalhar sempre, trabalhar pelo nosso progresso, pois somos espíritos criados por Deus. E é através do trabalho que poderemos nos aperfeiçoar para sermos cada vez mais esse templo de Deus. Muitas vezes, a dor surge como um recurso espiritual para acordar a insensibilidade e a preguiça de alguns companheiros. Mas, para aqueles que já estão despertos em relação à lei de Deus, a necessidade de progresso já está como uma premissa, e essa pessoa sabe que deve alavancar a sua própria educação, que é o que Emmanuel nos traz nesta página de hoje. Emmanuel nos apresenta inclusive a trajetória traçada por Deus para nós. Ele nos diz que através da educação nós saímos da irracionalidade, do simples e ignorante, e vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Com a instrumentalidade da inteligência, nós nos colocamos no estágio da humanidade, que junta o conhecimento com algum entendimento já do bem e do mal. Continuando a trabalhar pela nossa educação, chegaremos à angelitude. Notemos que a educação intelectual é subsídio
para a educação do caráter, porque nos ensina a distinguir o certo do errado, o bem do mal. Nos ensina a avaliar as situações e a deduzir as consequências e, portanto, a fazermos escolhas mais conscientes, escolhas mais produtivas. A educação intelectual bem direcionada povoa a mente de ideias superiores, de pensamentos e sentimentos elevados, nos faz desejar o bem e a praticá-lo, como nos ensina tão bem o nosso querido Leon Denis. Tudo isso nos aproxima cada vez mais de Deus, porque Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. Entretanto, é necessário que nós façamos essa caminhada da educação de nós mesmos, refletindo o amor de Deus, a paz, a fraternidade, o respeito e tantas outras virtudes. Assim, trabalhando essas virtudes e refletindo o amor de Deus, nós criaremos ambientes mais equilibrados em torno de nós, conviveremos com mais compreensão e construiremos um pouquinho do reino de Deus em torno de nós, pois o teremos também dentro de nós. Que Jesus possa estar sempre presente em nossos corações para nos lembrar dos seus ensinamentos, nos educarmos e caminharmos para esse reino de Deus. Que Jesus nos abençoe. Vamos então manter a vibração, a oração, auxiliando nosso irmão médium na comunicação dos amigos espirituais. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos. O Espírito encarnado comumente reclama da ausência de Deus em sua vida. Olhando pelo ângulo terreno, ele deseja construir para a sua vida bens que apenas irão atingir as benesses materiais, esquecendo de que Deus oferece ao Espírito e para o Espírito elementos para que ele cresça espiritualmente. O encarnado hoje recebe muitas bênçãos, diferentemente daquele que encarnou em tempos anteriores. A medicina avançou, áreas de bem-estar surgiram. No campo da afetividade, a psicologia vem atendendo alguns aspectos da afetividade da alma, para que quem está encarnado possa melhor conviver, melhor aceitar, melhor superar as suas dificuldades. O Espírito encarnado em tempos anteriores não tinha os privilégios que o homem de hoje possui. Todo esse avanço, caros filhos, vem da permissão de Deus, que ajuda àqueles que intelectualmente possuem capacidade de auxiliar, colaborar e atender às necessidades que são cada vez mais crescentes na humanidade.
como então não dizer que Deus não está presente na vida cotidiana do Espírito encarnado? Por não atender às necessidades pessoais? Claro que não. Precisamos aprender a entender que Deus está a oferecer ao Espírito imortal qualidades com as quais Ele, Espírito, irá caminhar pela jornada evolutiva da vida, chegando a um ponto de equilíbrio de paz, aonde esta jornada estará assim capacitado para que a convivência com os seres mais elevados seja realmente um ponto de felicidade em sua vida. Mas para isso, além de entendermos que nesta jornada evolutiva Deus está presente constantemente em nossas vidas, precisamos ter vontade, esforço, coragem, fé, determinação para atender ao chamamento que sempre Jesus nos trouxe e trará ao Espírito imortal, de vencer o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Hoje, caros filhos, temos a doutrina espírita, abrindo o horizonte da vida espiritual. Amanhã, tantas outras necessidades serão atendidas para o esclarecimento e a compreensão do Espírito para a vida superior. Mas tanto ontem, quanto hoje, quanto amanhã também, o Espírito precisará continuamente se esforçar para vencer esse entrave que existe ainda em seu próprio ser, que obstrui o seu progresso, que determina muitas vezes desvios dolorosos e que faz com que atrase o seu progresso e a sua felicidade. Aproveitando, pois, a oportunidade, no esclarecimento que o Espiritismo traz, busquemos orar a Deus e a Jesus e trabalhar sempre, incessantemente no bem, para que todo esforço, por menor que seja, faça parte da construção necessária, útil, do Espírito imortal para a sua felicidade, compartilhando sempre, respeitando sempre, aprendendo os seus limites perante os limites do próximo, iremos caminhar, mesmo que lentamente, para um ambiente de serenidade, de paz, de equilíbrio e de alegria também. Que todos possam, neste esforço e aprendizado, levar para os seus ambientes, no lar, no trabalho, na vida cotidiana, este entendimento e a compreensão necessária para que, respeitando as ideias que as criaturas possuem, possamos, de forma
diligente, trabalhar primeiramente ao nosso interior, o nosso espírito, para depois possamos igualmente, no esforço maior, auxiliar aqueles que estão ainda titubeando na caminhada da vida terrena. Um abraço do Herman e que Deus fortaleça e ampare a todos vocês com alegrias, com o esforço do trabalho e com entendimento mútuo de buscar viver em paz. Que Deus nos abençoe sempre. Queridos irmãos, unindo o nosso pensamento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo espiritual pelas palavras de incentivo. Vamos agradecer ao estudo que tivemos na noite de hoje. E vamos, Senhor, te pedir que nos ajude para que possamos guardar em nossos corações essas lições de amor, esses ensinamentos, para que possamos levar para o nosso dia a dia. Que a tua paz, que o teu amor permaneça em nossos corações. Despede-nos em paz, Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares em paz. Que as tuas bênçãos também alcance os nossos irmãos que nos ouvem em seus lares. Fica conosco, nos ajudando, nos abençoando e nos incentivando sempre. Nós precisamos de ti. Graças a Deus. Queridos irmãos, tenham todos uma noite muito feliz. Vão com Deus e voltem sempre.